Não existe juros baratos no Brasil. Isso significa que buscar bancos para fazer empréstimos ou financiamentos deve ser sempre a última opção, ok? Entretanto, como o grau de endividamento é muito alto no Brasil, às vezes a família não tem como vender alguma coisa para sanar as suas dívidas ou mesmo não tem nenhum tipo de reserva para adquirir um bem. E acaba sendo a última alternativa ou a única alternativa à utilização dos produtos bancários. Então, após a vinheta, vamos entender melhor isso. Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que diferenciar o que seria um empréstimo de um financiamento, tá? Então, se a gente vê aqui o conceito, o empréstimo é uma contratação da operação bancária sem a necessidade de especificar a finalidade. Exemplo, nós temos aqui o consignado, o CDC, o empréstimo pessoal. E nós temos o financiamento, tá? É uma modalidade onde o uso dos recursos tem o foco em adquirir um bem, por exemplo, financiamento imobiliário para comprar uma casa ou financiamento de um veículo para comprar um veículo. E é importante entender que, neste caso, o bem fica em nome do banco, em nome da instituição, até que você termine a quitação, ok? Bom, fazendo essas duas separações aqui, a gente vai dar uma olhadinha nos tipos, né? Então nós temos aqui, como dito, o crédito pessoal, que é uma modalidade comum nos bancos. Você apresenta documento, abre a sua conta, você tem acesso a esse tipo de crédito. Você tem a opção do crédito do CDC, que é o crédito direto ao consumidor, e o consignado, que é bastante comum para aposentados, né, para desconto direto em folha, e são aí atualmente os principais. Aí nós temos aqui mais duas linhas que é bastante conhecida, que é a linha do cartão de crédito e a linha do cheque especial. Esses dois últimos, quando não pagos em dia, ocorrem taxas e juros muito altos. Pois bem, e nós temos aqui então na parte do financiamento o crédito imobiliário, que é para a compra de casas, né? E o crédito de automóveis, para a compra de veículos já em forma de financiamento, esses dois últimos. Pois bem, até aí é informativo. Como que a gente pode utilizar isso a nosso favor quando não há outra alternativa a não ser recorrer aos bancos? Bom, primeiramente, quando você vai numa entidade bancária pedir um empréstimo, pergunte sobre as linhas diferentes, né? Porque se você chega lá e pergunta para ele, olha, eu preciso fazer um empréstimo, ele vai te oferecer nem sempre a melhor opção para você. Então é importante você entender essas diferenças e ir lá perguntar qual é a taxa do crédito pessoal, qual é a taxa do CDC, qual é a taxa do consignado, correto? Para você fazer uma comparação, qual taxa seria mais interessante para você, no caso de um empréstimo para pagar dívidas, por exemplo. E a mesma coisa com relação ao crédito imobiliário e o de veicular, né? O veicular. Só que esses dois últimos você vai ter que comparar entre bancos, né? E nos primeiros também você pode fazer isso. E como é que você pode comparar, por exemplo, entre dois bancos, qual é o financiamento mais interessante para você? Ou qual é o empréstimo mais interessante quando você compara dois empréstimos iguais em bancos diferentes? Você compara com o CET, que é o custo efetivo total. Então, aquele que tiver o custo efetivo total, que nós já discutiu isso no canal, vai estar aqui neste card, você consegue o dinheiro mais barato possível ou o dinheiro menos caro possível, né, utilizando esse fator de análise. E tudo bem, então vamos supor lá que você definiu, né, um empréstimo, achou o melhor CET no banco X, correto? Resolveu o problema? Não, ainda não.
Aí você tem o primeiro trabalho é localizar o financiamento ou o empréstimo mais em conta ou menos caro. A segunda coisa é analisar no seu orçamento qual parcela você consegue assumir para honrar o compromisso do empréstimo. E muitas das vezes as pessoas esquecem disso e utilizam os empréstimos para desafogar a vida, né? Aliviar o endividamento, só que por falta de planejamento acaba piorando a situação. Vamos entender isso melhor? Eu preparei aqui um orçamento de uma família que tem a renda mensal de R$ 5.000. Essa família ela tem um orçamento engessado, ou seja, os gastos estão muito comprometidos, como vocês estão vendo aí na tela, tá? Então, dos R$ 5.000, essa família gasta R$ 1.000 com moradia, diversão, e é uma família bastante festeira, gasta-se R$ 1.000, transporte R$ 1.000, estudos R$ 500, alimentação R$ 1.000 e parcelas diversas de compras em cartão de crédito também, somado tudo R$ 500. Bom, como ela tem um orçamento engessado e vai aparecer imprevistos, aconteceu uma dívida aqui de R$ 5.000. E aí ela foi ao banco e ela conseguiu, por exemplo, um CDC para poder resolver esse problema da dívida. E aí, né? Como que a gente sabe que essa pessoa ou essa família vai conseguir honrar o compromisso? Ou como ela pode fazer para ter certeza que ela vai conseguir pagar as parcelas mensais? Então, o trabalho prévio que essa família tem que fazer é o seguinte: olhar no orçamento, como está aqui no caso dessa análise preliminar. Dessa mesma família, ela teve uma reorganização. Então, ela continuou gastando R$ 1.000 com moradia, mas aqui na diversão diversas, né? Que eles decidiram fazer? Eles decidiram cortar 50% desses custos, né? De forma que sobrava no final do mês R$ 500 que eles utilizavam outras horas para fazer pequenos passeios. E esse R$ 500 passa a ser a parcela possível de ser paga. Então, quando a família se organiza antes, ele vai até o banco, de preferência no banco onde o empréstimo é mais barato, e você avalia isso pelo CET, e aí você negocia uma parcela próxima desses R$ 500, no exemplo que nós demos aqui, né? E aí você pode falar assim para mim: olha, por que eu não utilizo os 1.000 da diversão, né? Porque daí eu pagaria a dívida mais rápido. É que, na verdade, quando você mexe pouco, né, na rotina da família, você consegue cumprir melhor os objetivos. Então é melhor você pegar um parcelamento menor por mais tempo, né, e deixar esses outros R$ 500 da diversão para, por exemplo, continuar poupando, fazer uma reserva de emergência, ou mesmo continuar fazendo aí a sua rotina familiar sem haver muito sofrimento para a família. O importante aqui, gente, é entender que a partir do momento que você vai até um banco e faz um empréstimo, você tem que honrar essas parcelas. Porque se você não conseguir honrar, você está deixando claro para o banco que você é uma pessoa desorganizada. Então, nas próximas vezes que você precisar, você vai ter juros mais altos, você vai ter alguma dificuldade a mais para acionar aquele crédito. Então, é importante, quando você decidir ir até o banco, você fazer esse trabalho prévio de análise do seu orçamento, localizar essa folga no seu orçamento e determinar, então, que as parcelas fiquem próximas daquilo, nunca no máximo possível, sempre deixando alguma folga para imprevistos. Dessa forma, você consegue organizar novamente as finanças. Pessoal, se fez sentido isso para você, já deixa aquele like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e até a próxima semana.